Caros alunos, tudo de bom para vocês? Estamos de volta essa semana com um conteúdo novo. Vamos abordar, vamos estudar, comentar um pouco com vocês sobre o tema ainda Egito Antigo. E nós vamos falar sobre a economia, sobre a sociedade egípcia naquele período, né? Antes de mais nada, desejando para vocês que estejam bem em suas casas, junto de suas famílias, né? Todos nós estamos sofrendo com essa pandemia de alguma maneira, tendo que ficar mais restrito em tudo, todos em suas casas, se preservando, mas a gente espera que isso passe logo, que seja uma fase que já está indo embora, né? Para que as aulas presenciais possam voltar e tudo se normalizar. É o que todos nós esperamos, correto? Enquanto isso não acontece, pessoal, a gente vai dando continuidade aqui nos nossos estudos. É dessa forma que está sendo disponibilizado para vocês via Facebook os conteúdos que a gente está trabalhando junto. Conforme eu comentei, a gente vai falar um pouco sobre a economia e a sociedade egípcia, além da política naquele período. Aqui a gente vai frisar novamente que o Egito, quanto foi a sociedade mesopotâmica, o Egito depende muito do Rio Nilo também, porque as sociedades, as famílias, os grupos, os povos se desenvolvem ao longo das margens do Rio Nilo também. Que aqui, quando dá suas cheias, eles trazem aquele fertilizante, aquele limo das terras altas, e as margens desses rios ficam agricultáveis, ou seja, fertilizadas para o plantio da agricultura. Aquele período é um período antigo, 2, 3 mil anos antes de Cristo. Logicamente, não havia tecnologia, não havia nenhuma disposição que ajudasse, que beneficiasse uma cultura, alguma outra situação, fora além dos rios, né? Então, esses povos, eles procuravam os rios, porque a água é fonte de vida, né? E, além de facilitar o plantio da agricultura, as margens desse rio Nilo também dava de beber aos animais que eles criavam e até a eles mesmos, né? Facilitando inclusive o transporte pelo rio, alguma situação desse jeito. Então, basicamente, você tem na economia, um texto que está disponibilizado para vocês lerem, na questão da economia vocês têm a agricultura e a pecuária, né, como base, sendo cultivados cereais como a cevada, o trigo, legumes abundantes e árvores frutíferas. O que a gente tem que comentar aqui nesse período é que ainda não existia moeda, né? Então as trocas de produtos eram muito frequentes, né? Quem precisava de um determinado produto de outro, fornecia tantos sacos disso e recebia tantos sacos daquilo, né? Quando se tinha que pagar alguma coisa, se pagava com mercadorias que você tinha. Tal coisa que você queria comprar valeria 2 ou 3 sacos de trigo, 1 ou 2 sacos de algum outro tipo de cereal. E assim funcionava. Então a gente diz que é uma sociedade ainda amonetária, ou seja, não existia moeda ainda naquele período. Tá? Em relação à sociedade egípcia, a gente sabe que o topo dessa pirâmide é o faraó, ele que comandava tudo no Egito. Ele era considerado um deus vivo, né, e tinha plenos poderes de governar. Agora, abaixo dele, tinha aquele pessoal que vivia às suas voltas, né, os ditos nobres, os altos funcionários que o ajudavam a governar, os sacerdotes, que tinham grande importância também. Por quê? Porque a religiosidade era muito importante, muito válida para os egípcios. Na próxima aula a gente vai abordar mais especificamente o assunto de religião, onde vocês vão ver que a religião egípcia é muito forte e o pessoal tinha uma adoração muito grande a deuses, um respeito muito grande ao faraó, que era considerado um deus vivo, né? Então vocês vão ver na próxima aula específica sobre religião tamanha importância dos religiosos, dos sacerdotes naquele período, né? Então, na sociedade egípcia você tinha os nobres, além do primeiro topo lá, que é o
faraó com plenos poderes, né, considerado um deus vivo, conforme eu disse. Você tem sacerdotes, você tem guerreiros. Os escribas eram muito importantes, porque eles eram responsáveis pela escrita, lembrando que a gente já estudou sobre a escrita hieroglífica, que foi a principal escrita dos egípcios, né? Mas era uma escrita difícil, nem todos tinham acesso a ela, nem todos sabiam, tanto escrever quanto decifrar o que estava escrito, né? Então eram esses escribas que eram responsáveis pelas escritas, né? Tínhamos também os artesãos, os trabalhadores comuns, os camponeses, que era a maioria da população, né? Então você tem uma economia, logicamente, básica dela é agrária, né? Aquele plantio da agricultura às margens dos rios, alguns animais, né? Que eles criavam também, e o forte mesmo era o plantio às margens dos rios, porque depende do rio Nilo, porque dependia basicamente da cheia desse rio para fertilizar o solo. Você tem uma divisão política no Egito, que ela se dividiu basicamente assim. A partir da unificação do Egito, com Menés, que foi o primeiro faraó egípcio, né? Lembrando que antes o Egito era dividido em Baixo Egito, Baixo Egito e Alto Egito, né? Depois Menés, que era um nomarca, ele unificou o Egito como sendo um só. Tudo ficou sob o seu comando. Menés, então, foi o primeiro faraó egípcio. Isso aí se divide, por quê? Porque nós temos o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. O Antigo Império, né, ele começa então com Menés, que unificou o Egito. Agora, entre o Antigo Império e o Médio Império, nós temos um período aí em que houve uma descentralização do poder, ou seja, não ficou o poder na mão de um faraó, mas sim de um grupo de nomarcas que se revoltaram, houve uma espécie de uma revolução social. Então você tem entre o Antigo Império e o Médio Império um período intermediário que a gente fala. Depois volta-se o Médio Império com outro faraó, unificando novamente e tendo plenos poderes no Egito, tá? Esse Médio Império que a gente estudou aí, ele vai de 2050 mais ou menos a 1750 a.C., né? Depois, ao final do Médio Império, nós tivemos a invasão dos povos Ixos, um povo de origem asiática que invadiu o Egito. Então, ele domina o Egito nesse período e é mais uma fase intermediária. Essa fase intermediária vai terminar, né, quando Amés, governador de Tebas, expulsa esses Ixos do território egípcio. Então, inicia o novo império. Então, você tem uma divisão de política. Antigo Império, depois você tem uma fase intermediária em que os nomarcas se revoltam, tomam o poder. Nesse período não há um comando centralizado de Faraó. Volta-se o Médio Império com o príncipe de Tebas, né? Aí volta esse comando de Faraós. Depois os Ixos, que é um povo asiático, invade novamente o Egito. Aí você tem o segundo período intermediário, e em seguida retorna-se o novo império com a volta dos faraós, tá? Então, politicamente, se divide assim. Primeiro se unifica o Egito, tá? Com Menés, que era um nomarca, ele unifica o Egito, e ele, depois os seus descendentes, as dinastias seguintes, né, vão governando o Egito por um bom período. Aí acaba enfraquecendo por brigas internas, por má administração de alguns faraós, ao primeiro período intermediário, volta-se o Médio Império com o comando de faraós. Depois do final do Médio Império, os Ixos invadem o egípcio, domina por uns tempos esse território. Depois, novamente, é o segundo período intermediário. Depois Amés, que é governador de Tebas, expulsa os Ixos e volta-se um novo império. Então vocês têm aí Antigo Império, período intermediário, Médio Império, período intermediário, e o Novo Império, que vai até 1080, 1000 a.C. Depois dessa fase adiante, o Egito é invadido por uma série de povos, persas, macedônios e por fim pelo Império Romano, e o Egito acaba perdendo a sua independência como unidade, né? É governado por outros povos depois do final do Médio Império,
quase se aproximando aqui da era cristã, correto? Então essa é a situação do Egito, a política, economia e a sociedade. Só fazendo um adendo que na questão da sociedade egípcia, é importante frisar que a mulher egípcia ela era comparada com a mulher das civilizações antigas. Nas civilizações antigas, a mulher não tinha muito direito, era praticamente esquecida e renegada a segundo plano, era muito submissa, quase que não tinha direitos. Aqui no Egito, não. Ela tem uma situação melhor. Tinha personalidade jurídica, podia adquirir propriedade, legar bens e fazer testamentos. Os egípcios, presta atenção, os egípcios valorizavam muito a família, daí um respeito muito grande e consideração por suas mães. Então a gente frisou nesse tópico a questão da economia, a questão da sociedade egípcia, como era naquele período, e politicamente como foi durante todo esse período, Antigo Império, Médio Império e Novo Império, tá bom? Pessoal, leiam com atenção, façam seus estudos, focando o texto que vocês vão ler com atenção, num local próprio, nas suas casas, para que vocês possam se concentrar e se dar bem nos estudos. É isso aí, pessoal. Tudo de bom para vocês e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Um grande abraço, tudo de bom.